voltamos para a nossa live na Semana Mundial do Cérebro, em alusão à Semana da Dana Foundation. Como eu falava, né, o nosso tema dessa live é a saúde do cérebro e as sequelas da Covid. Então, é bastante importante, né, que nós possamos ter informação de qualidade, informação útil, informação que sirva para que a gente possa passar por esse momento de maneira que nós possamos chegar ao final bastante renovados e preparados para a mudança que está sendo nos apresentada agora. Eu queria chamar a atenção de todos, nós vamos estar disponibilizando daqui a pouco um e-book que foi preparado, né, o tema desse e-book é Envelhecimento, Saúde e Prevenção da Covid-19, com várias atividades. Esse e-book foi preparado sob a coordenação da professora doutora Thais Bento Silva e uma equipe de gerontólogos, o Maurício Barbosa, a Ana Paula e a Gabriela Santos. Vai ter um link para que vocês possam baixar esse e-book como presente para vocês que estão participando da nossa live. O tema de hoje, nós do Supera ficamos muito felizes, porque, como eu falei no início, nós queremos trazer informações e fatos e, principalmente, o que a ciência, o que a pesquisa tem nos demonstrado. Então, nós teremos aqui 2 palestrantes, eu digo a vocês, Brasil afora, que estão participando da live com a gente, é um orgulho muito grande ter uma aula com os 2 palestrantes dessa nossa live. São professores, são doutores, são pesquisadores, são atuantes da linha de frente há muitos anos nessa perspectiva da pesquisa, da formação, do desenvolvimento e, principalmente, trazendo informações que mesmo aqueles que estão militando na área da saúde, na área da pesquisa, gostariam de receber as informações e assistir à aula desses 2 professores que aqui estão. Nós, o Supera, e todos nós que participamos da comunidade Supera, ficamos muito felizes, porque a gente vai ter uma oportunidade hoje de falar desta temática, né, da saúde do cérebro e as sequelas da Covid, sobre o aspecto da neurologia e sobre o aspecto da pesquisa, né, no sentido da neuropsicologia, no sentido, inclusive, do diagnóstico daquilo que a gente chama aí dos efeitos, né, cognitivos negativos que a Covid tem gerado. Para nossas 2 aulas de hoje, nós teremos aqui o doutor Adalberto Sturti Neto, que é neurologista da Clínica de Neurologia do Hospital das Clínicas, da FMUSP, membro do grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do GNCC, da FMUSP também. Ele vai depois falar um pouco do GNCC, e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Na sequência, nós teremos a aula e a apresentação da doutora Mônica Yassuda, que é bacharel em psicologia pela USP, mestre e doutora em desenvolvimento humano pela Universidade da Flórida, professora titular da Escola de Arte, Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo. Então, eu peço a vocês que fiquem muito atentos a essas 2 aulas, coloquem todas as perguntas que vocês puderem aqui no chat, para que nós possamos depois ter um bate-papo no final. Então, a gente vai ter uma apresentação que, na verdade, é uma aula acadêmica, que eu tenho certeza que muitos do Brasil gostariam de participar dessa aula, brilhante, principalmente para que nós possamos compreender aqui como é que a gente cuida da saúde do cérebro e que sequelas a Covid tem deixado após, né, a sua passagem nos organismos como um todo. Para a primeira live, eu queria que o doutor Adalberto, então, assumisse aí, né, o controle, para que nós possamos ter informações da vossa aula brilhante. Peço a vocês que deixem no chat aí as perguntas, que baixem o e-book, né, que vai ser disponibilizado a vocês, que se inscrevam no canal e aproveitem demais isso. Relaxem aí no ambiente que vocês estão, aproveitem esse momento para buscar informação que nos permite a transição e a passagem por esse momento. Todos nós da Rede Supera ficamos muito felizes com esse momento. Doutor Adalberto, boa noite. É consigo aí a continuidade. Estamos aqui para aprender consigo. Muito obrigado. Até já, pessoal. Interajam conosco aí, por favor. Obrigado, Luiz, pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Mônica. Vai ser um prazer dividir a mesa com você, a mesa virtual, né? E vou projetar aqui minha apresentação. Bem, então, a gente dividiu a apresentação, né, a discussão, né, eu vou falar de aspectos mais gerais do Covid, de aspectos neurológicos, né, e a professora Mônica vai entrar um pouco mais especificamente em cognição e Covid, né. Bem, primeiro, assim, a apresentação que vocês vão ver que tem várias
publicações científicas, né? A gente está num momento que se questiona muito a ciência, né? Se acredita em terra plana em pleno século XXI, então acho que mais do que nunca é importante trazer o que há de dados mesmo, né? Ciência baseia-se em dados, não se baseia em crença. Não quero crer, quero saber, né? Bem, então, primeiro que é Covid, para assim, algo que, para deixar claro mais para o público leigo, a Covid-19 é uma doença causada por um coronavírus, né? Foi colocado 2019 por conta para diferenciar de outras doenças causadas por coronavírus. E essa Covid-19 é uma doença causada por um vírus que é chamado de SARS-CoV-2, né? Que é um acrônimo em inglês, né? A síndrome do coronavírus respiratório, né? Síndrome severa aguda, tipo 2. Por quê? Porque coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, né? Essa aqui é a foto do SARS-CoV-2, né? Que causa o Covid-19. Mas existem outros coronavírus, inclusive essa é a terceira epidemia, no caso, pandemia, causada por essa família, né? Nós tivemos em 2003 por um outro tipo de coronavírus, que era o SARS-CoV-1, em 2014 por um outro vírus, que é o MERS-CoV. Então, o coronavírus, na verdade, é uma família de vírus já conhecidos por nós, e agora nós estamos diante do SARS-CoV-2, causando a pandemia do Covid-19. Né? Assim, já faz incrivelmente mais de um ano do início da pandemia, né? O tempo passa rápido, mas ao mesmo tempo parece que é uma eternidade, mas o primeiro caso descrito na cidade de Wuhan, na China, foi em dezembro de 2019, né? E agora, em março, fizemos um ano que a OMS declarou como pandemia, né? Então, tudo aqui começou a pandemia do coronavírus, no caso da Covid-19. Esse slide, ele é extremamente atual, né? Para quem tiver interesse, inclusive está aqui embaixo o link da Johns Hopkins, que ela vai atualizando constantemente, diariamente, hora por hora, como está a pandemia no mundo inteiro. Então, eu acessei a última vez e coloquei aqui na apresentação, por volta das 15 horas, nós tínhamos 120 milhões, 928.640 casos de Covid-19 até o momento, né? Onde os Estados Unidos é o país com maior caso e maior número de casos, e o Brasil é o segundo. Infelizmente, é um pódio que nós não gostaríamos de estar. Nós já temos 11.603.535 casos no Brasil. E mais triste ainda é que nós estamos também no segundo colocado no ranking de mortes. Infelizmente, nós já temos 2.674.400 mortes de Covid-19 até o momento. Os Estados Unidos também lidera e, infelizmente, o Brasil vem em segundo colocado. Vocês veem aqui que a pandemia ela é mundial, naturalmente em regiões de pouco povoamento tem menor frequência, mas você vê que se concentra principalmente na América do Norte, Estados Unidos, no Brasil, você vê bastante aqui é porque é a Amazônia, Europa e Índia. E nós estamos vivendo uma segunda onda muito pior que a primeira. É incrível como as pessoas não estão observando isso. Mas essa aqui foi o pico de mortalidade da primeira onda, que foi por volta aqui de abril no mundo todo, né? No Brasil o pico nosso foi um pouco depois, em maio para junho, mas no mundo inteiro esse foi o pico. Nós estamos vivendo este pico. Você fala, está caindo. Depende de país a país, né? Isso em parte pelos Estados Unidos, que está felizmente para eles, em um decréscimo da velocidade da pandemia, mas observe o pico, nós estamos na segunda onda comparada à primeira onda. É como se fala, a segunda onda não foi uma segunda onda, foi um tsunami, infelizmente. E o Brasil, como eu falei, hoje nós temos 11.603.535 casos confirmados, 282 mil mortes, né? E infelizmente apenas 1,42% da população vacinada até o momento, né? Nós estamos vivendo a pior semana de mortalidade de Covid-19 no Brasil, né? Dados consolidados de ontem, nós tivemos em uma semana 2.841 mortes, o que é extremamente preocupante, esse nível de pandemia. O Brasil é hoje o país que tem maior mortalidade por Covid no mundo inteiro, inclusive superando os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a média da mortalidade nessa última semana foi de 1.200, ou seja, menos da metade do que é o Brasil, com quase 12% da população já vacinada, né? Então, você vê que nós estamos numa situação extremamente preocupante, né? Eu acho assim, que é uma coisa que talvez a mensagem principal é que nós estamos vivendo um caos sanitário que o país não está simplesmente dando conta e que as pessoas também parece que estão ignorando por conta
do baixo isolamento. Bem, quais são os sintomas da Covid? Isso aqui é uma coisa geral. O coronavírus é uma doença respiratória, então ela vai causar tosse, falta de ar. É uma doença que lembra um pouco a gripe, então você tem febre, tem dor no corpo. Pode dar sintomas intestinais, pode dar. Tem pacientes que apresentam mais diarreia, náusea, vômito do que tosse. E o que é bem característico é a perda do olfato e a perda do paladar, né? Só para lembrar que isso é o quadro clínico leve, é o quadro clínico inicial, né? A maioria das pessoas abaixo de 50 anos tem esse quadro clínico leve, de febre, tosse. Entretanto, as pessoas podem evoluir para um quadro grave. Isso é principalmente as pessoas mais idosas, embora possa cometer também as pessoas jovens, né? Inclusive, essa nova variante que nós estamos vivendo no Brasil hoje está apresentando uma maior infectividade e maior gravidade em pessoas jovens. Então, essa questão que, eu sou jovem, eu vou ter um Covid leve, isso não é necessariamente verdadeiro, né? E lembrando que o Covid, quando ele apresenta sintomas, né, geralmente você pode estar, em média, 5 dias já infectando o outro. Então, eu comecei a tossir, então eu vou me isolar. Se você começou a tossir, provavelmente 5 dias antes, você já tinha começado, apresentava a infectividade, né? E você pode evoluir, principalmente a partir do 8º dia, com quadro grave, ou seja, 8 dias de quadro brando, e o 8º dia você pode evoluir para um quadro grave. Então, é uma doença traiçoeira. Você pode ficar só no assintomático, você pode evoluir para um quadro extremamente grave. Isso aqui não é para ninguém ver com detalhes. Eu quero mostrar para vocês, porque as pessoas perguntam, não tem remédio. Não tem remédio, mas você tentou muito. Cada plaquinha dessa verde aqui, cada quadradinho desse, são inúmeras medicações que foram testadas. Para que as pessoas leigas entendam, qualquer medicação, ela começa primeiro com uma pesquisa pré-clínica, no ratinho, na célula, depois é que vai em seres humanos. Então, muitas medicações podem fazer efeito na célula, no ratinho, mas no ser humano não. Isso é da complexidade. Então, observe que, por exemplo, a famosa cloroquina, né? Em teoria, na pesquisa de laboratório, ela impede a entrada do vírus na célula. Isso não quer dizer que ela é efetiva, ela foi testada e ela falhou, né? Então, aqui, esse trecho que é em inglês é um trecho do artigo do qual eu tirei essa figura, que ele coloca, alguns estudos mostraram que inibe a infecção in vitro. In vitro é o que? Na placa do laboratório. Mas, clinicamente, os dados são insuficientes. 2 estudos clínicos indicaram nenhuma associação com taxa de morte de pacientes recebendo cloroquina e hidroxicloroquina. Ou seja, o que interessa aqui é mortalidade. A hidroxicloroquina não alterou a mortalidade e aumentou o risco, principalmente de parada cardíaca, porque, para quem não sabe, a hidroxicloroquina, ela altera o ritmo cardíaco, então você pode ter arritmia e arritmias graves. Então, assim, o mundo inteiro já abandonou a hidroxicloroquina, só o Brasil ainda fica insistindo numa coisa que já foi estudada. Uma coisa é você pesquisar a hidroxicloroquina lá no começo, quando se tinha ainda pouca informação. Hoje, 1 ano depois, não se justifica defender a hidroxicloroquina. Existe uma medicação que até saiu na imprensa leiga, nos jornais leigos, desse Remdesivir. É um antiviral que já era conhecido, foi testado, e ele foi aprovado no Brasil e nos Estados Unidos. É uma medicação que também não é que você vai tomar e vai melhorar do Covid. É porque essa medicação, saiu o estudo, esse é o estudo que embasou, ele diminuiu, né, a taxa de hospitalização, ou seja, as pessoas ficaram menos tempo no hospital usando essa medicação. Entretanto, se você for olhar, é por isso que é importante você ter uma crítica do estudo e, portanto, é importante você ouvir a quem entende, né? Porque as pessoas vão ouvir isso aqui, né? A notícia leiga, mas nós vamos ver isso aqui, os gráficos. Você vai ver que para toda a amostra, a medicação de fato diminuiu, né? Está aqui em azul, diminuiu o tempo de hospitalização, ou seja, aumentou a recuperação. Mas se você for ver os casos graves, que são os casos que estão recebendo ventilação mecânica, intubados, não houve diferença. Você vê que praticamente é o mesmo efeito da droga com placebo, ou seja, ele é mais efetivo em casos leves, hospitalizados. Então, é a importância de ver, não encontramos ainda uma medicação que, de fato, mude a história natural da doença, né? Bem, aí eu falei do Covid, né? O Covid é uma doença respiratória, causa tosse, lembra gripe, então neurologicamente não há problema. Errado. Cada vez mais a gente vê que o Covid é uma doença multissistêmica. A transmissão é respiratória, mas
o efeito é multissistêmico e isso inclui o cérebro, inclui o sistema nervoso. Então, esse foi um dos primeiros estudos que mostraram alterações neurológicas em pacientes com COVID. Então, aqui está em inglês, mas eu vou traduzir. Então, qualquer sintoma neurológico, de 214 pacientes, 78 pacientes com COVID, 78 pacientes tiveram sintomas neurológicos, que vão desde casos mais graves do sistema nervoso central, casos como tontura, cefaleia, alteração da consciência, quadros de AVC. Nós temos pacientes que podem evoluir com AVC secundário ao COVID, né? Quadros de crise epiléptica e assim por diante. Tem um outro estudo do Reino Unido, de 153 pacientes que foram vasculhados a partir do sistema público de saúde do Reino Unido, né, que apresentaram alguma complicação neurológica e neuropsiquiátrica. Então, 153 pacientes, dos quais 77 apresentaram AVC, 39 alteração do estado mental. Então, observe que realmente é uma doença que acomete diversos sistemas, e isso inclui o sistema nervoso central, não é uma doença exclusivamente pulmonar respiratória, né? E isso pode acometer em qualquer faixa etária. Naturalmente, as pessoas mais idosas, né, a partir dos 60 anos, elas têm uma maior prevalência, né, quer dizer, aumenta a incidência e prevalência de complicações neurológicas. Mas se você ver aqui, ó, na faixa etária de 21, 30 anos, você teve pessoas que tiveram alterações neuropsiquiátricas na infecção do COVID. Isso eu estou falando do quadro agudo, ou seja, a pessoa está infectada com COVID. Eu não estou falando de sequela ainda, né? Esse é um estudo que nós fizemos no Hospital das Clínicas. Para quem não sabe, o Hospital das Clínicas, ano passado, ele disponibilizou o seu Instituto Central, que é o principal instituto do Hospital das Clínicas, com 900 leitos, com 400 leitos de UTI, para os pacientes com COVID do estado de São Paulo, em especial da cidade de São Paulo. E aí nós fizemos um levantamento dos casos que a neurologia foi acionada, né, para avaliar o paciente, ou seja, o clínico atendia e ele chamava, esse paciente não tem alguma coisa neurológica, aí chama o neurologista. Então, em um intervalo de 2 meses, que foi esse nosso levantamento, nós tivemos 1.200 pessoas internadas no Hospital das Clínicas, e nós fomos chamados em 89 casos, dos quais a maioria era estado confusional agudo, eram pacientes que apresentavam confusão mental, delírio durante a internação, né? Nós tivemos aqui, por volta aqui de 12% que apresentaram crises epilépticas, em torno de 19% que apresentaram quadros de acidente vascular cerebral, AVC. Então, observe que é uma doença que pode se manifestar de várias formas, né? Inclusive com paralisias e etc. Né? Esse outro estudo, né, cuja autora é a professora Sônia Brunk, também do nosso grupo GNCC, ela é médica também de um outro hospital referência aqui em São Paulo, o Hospital Santa Marcelina, e eles fizeram um levantamento semelhante, né? Foram até próximo, 1.200 pacientes que foram internados no período no Santa Marcelina. Eles também avaliaram 63 pacientes, dos quais 61 tiveram algum sintoma neurológico que não apresentavam antes. Então, AVC, hemorragia cerebral, delírio, crises epiléticas e assim por diante. Então, observe que nós já temos também dados aqui no Brasil mostrando essas diversas facetas do COVID em termos neurológicos, né? Esse é um estudo interessante, que é um estudo que ele pegou 35 pacientes que continuaram com queixas neurológicas mesmo 3 meses depois de ter tido o COVID mesmo, né, a infecção aguda, né? Observe que tiveram pacientes que persistiam até 3 meses, com alteração do olfato, que é a hiposmia, anosmia, com alteração do paladar, que é a ageusia, com queixas cognitivas, né, que a professora Mônica vai explorar melhor na frente, queixas de memória. Você observa que aqui, por exemplo, 49%, ou seja, quase metade, praticamente metade dos pacientes persistiu com queixas cognitivas pós-COVID, né, dor, insônia. E eles fizeram um estudo de PET cerebral. O PET cerebral é uma técnica de imagem que você vai ver de forma mais simples o funcionamento do cérebro, certo? De uma forma bem mais simplória, a gente vai ver áreas que estão funcionando ou não funcionando de forma adequada. E observe que essa parte em vermelho mostra regiões do cérebro que estão alteradas nesses pacientes que persistiam com queixas neurológicas há 3 meses depois do COVID.
E é interessante que essas regiões são regiões de memória. Então, por exemplo, essa aqui que eu estou apontando é uma região de memória, responsável pela memória. Essa região que eu estou apontando é próxima da região do nervo olfatório, que é o nervo do olfato, né? Você tem alterações aqui nessa região que estão relacionadas com o sono. Então, observe diversas regiões cerebrais que estão funcionando de forma alterada, né, prejudicada nesses pacientes, mesmo 3 meses após o COVID. Né? E aí a pergunta que é, por que o COVID, que é uma doença inicialmente pulmonar, respiratória, que acomete, né, as vias respiratórias até o pulmão, acometeria o cérebro? Então, a primeira coisa que você faz é estudar o cérebro de quem, infelizmente, veio a falecer. Né? Então, esse estudo é um estudo que foi lançado na Lancet, uma revista extremamente importante, de casos na Alemanha, que foram estudados, no caso, 43 cérebros de pacientes que faleceram por Covid-19, e observaram que 6 pacientes tinham isquemia cerebral. Essa isquemia cerebral era importante, que contribuiu com o quadro neurológico, mas a maior parte tinha sinais de inflamação. Agora, interessante, essa inflamação não era uma inflamação importante, era uma inflamação até leve, né? Não é o que a gente vê, por exemplo, quando a pessoa tem meningite. Meningite é um quadro de doença infecciosa que causa inflamação muito mais grave no cérebro, né? Então, na maioria, é uma inflamação até leve, né? E de 40 cérebros que foram examinados por vírus, apenas 21, ou seja, apenas metade, foi encontrado partículas virais nesses cérebros. Ou seja, o vírus, em alguns pacientes, ele penetra no cérebro, mas ele não penetra em todos. Então, parece que não é só por vírus diretamente causando problema neurológico, né? E é interessante que não houve relação da quantidade de partículas virais encontradas nesses cérebros e a gravidade da inflamação. Então, parece que a inflamação não é só por conta do vírus, mas é toda a alteração sistêmica que o vírus acontece. Porque eu falei para vocês, o COVID não é uma doença pulmonar, é uma doença sistêmica. Ela comete funções não só respiratórias, mas funções cardiovasculares, funções renais, funções neurológicas. Então, aqui, só para, de uma forma bem simples, o que é que se acha que hoje é a causa dos problemas neurológicos associados ao COVID? Primeiro, o vírus pode entrar diretamente e causar inflamação direta, que é encefalite, né? Pode alterar o sintoma de olfato, tudo. Mas se você tem um processo inflamatório sistêmico, porque a resposta do seu organismo contra o vírus, quer dizer, o seu organismo vai produzir anticorpos contra o vírus, muitas pessoas têm esse processo exacerbado, que a gente coloca que é a cascata inflamatória, né? Uma resposta muito exacerbada, e acaba isso prejudicando os próprios órgãos da pessoa, isso incluindo o cérebro, então causando também alterações do cérebro, AVC, e nós sabemos casos de alterações, complicações pós-COVID, de diversas etiologias, entre elas autoimunes. Isso aqui é apenas para ter uma noção que é muito mais complexo, não é necessariamente o vírus entrando no cérebro, mas toda a repercussão que o vírus causa no organismo que repercute no cérebro. Né? E aí a pergunta que a professora Mônica vai colocar é: quais são as consequências cognitivas a longo prazo do COVID-19? Né? Então, esse artigo da Brain, ele questiona se tem danos diretos do vírus, como eu falei, que mostra que eles interagem, né? Então, por exemplo, estudos mostrando que tem perda de neurônios nos hipocampos, efeitos indiretos, porque quanto mais grave a pessoa, maior essa resposta inflamatória, essa cascata inflamatória, né? E essa cascata inflamatória ela leva a uma disfunção de múltiplos órgãos, incluindo o cérebro. O cérebro ele é muito sensível a um quadro de piora médica geral. E mesmo depois que a pessoa sobrevive ao COVID, o estresse psicológico de ter sido isolado, de ter sido entubado, de ter estado em UTI. Então, mesmo a questão psicológica pós-doença, né? Será que tudo isso... Bem, a professora Mônica vai nos responder a seguir. Só para a gente chegar na parte final da minha aula, né, nós estamos no HC fazendo um estudo de declínio cognitivo relacionado ao COVID. Né? É um estudo que nós estamos recrutando pessoas que tiveram COVID e que nós estamos avaliando a cognição desses pacientes, vendo a queixa cognitiva, que cada vez mais eles têm visto no consultório, nos ambulatórios. Né? A professora Sônia, o doutor Rafael Sped e o doutor Rafael Thomas são os neurologistas que estão liderando esse projeto de pesquisa, né, lá no nosso grupo de neurologia cognitiva do Hospital das Clínicas. Para quem tiver interesse, tiver
quem tiver tido Covid, que está nos assistindo e tem queixa cognitiva, ou conhece algum familiar, amigo que teve Covid e tem queixas cognitivas, esse é o nosso e-mail para acesso. Então, covid19.gncc.hcfmusp@gmail.com, né? Então, você entra em contato e, se for o caso de você ter um paciente que tenha os critérios da pesquisa, a gente entra em contato com a pessoa. Para finalizar, a pergunta é onde estamos, para onde vamos. A gente está numa pandemia, a gente não é a primeira epidemia que nós passamos pela peste negra na Idade Média, que assolou a Europa, nós passamos pela a pandemia da gripe espanhola, que assolou o mundo inteiro por 3 anos, ao longo do final da Primeira Guerra Mundial até pós-Primeira Guerra, e nós imaginávamos que, com todo o avanço tecnológico, nós não iríamos viver uma nova epidemia. Com todo o avanço científico, a gente não vai ver, mas a gente está aqui, são cenas tristes do que nós estamos vivendo, de pessoas lotando UTIs sendo improvisadas, não tendo locais adequados para enterrar as pessoas que faleceram. Então, assim, nós estamos vivendo uma era de horror que as pessoas hoje estão... Assim, no começo havia até uma sensibilização maior, mas hoje há uma indiferença. Pessoas que hoje preferem ir para suas festas, se aglomerar, dizer que estão fazendo protocolos, que não tem protocolo. O protocolo é ficar em casa, não é ir para a festa. Entendeu? É você simplesmente respeitar, ter empatia com as pessoas que estão lá, os profissionais de saúde que estão à frente, os pacientes que estão sofrendo por isso, as pessoas que estão passando fome, né, a desassistência que nós estamos tendo, né, ao momento da pobreza. Então, falta uma empatia. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade cada vez mais indiferente, né? Mas vale aqui a esperança na ciência de encontrar, em tempo recorde, várias vacinas essas que precisam ser aplicadas, que precisam ser rapidamente. É a única forma que nós temos de evitar que esse caos que nós vivemos hoje persista. Tá? E, por fim, as mensagens finais é que vacine quando chegar a sua vez. Não existe tratamento precoce, não existe tratamento precoce. Igual eu que esqueça, ivermectina, você viu que eu nem citei porque não tem evidência. O tratamento é você se isolar, é você ter cuidado com o outro. Cuidado com fake news. Infelizmente, vivemos uma era de informações essas extremamente não confiáveis. Então, cuidado com as mensagens de WhatsApp, com as mensagens de Facebook, Instagram, porque a veracidade precisa vir de fontes essas que você precisa confiar, mas não confie em tudo que você vê em fontes não especializadas. Né? Você viu que eu não mostrei nenhuma fonte aqui qualquer, a gente mostrou revistas científicas, estudos científicos. Fique em casa, evite aglomerações, e é isso, meu recado. Obrigado, esse novamente é o e-mail, covid19.gncc.hcfmusp@gmail.com. Obrigado. Ok. Doutor Adalberto, muito obrigado. De fato, como eu havia dito inicialmente, é uma aula. Eu queria só chamar a atenção de vocês. Algumas pessoas estão colocando que o YouTube não está com uma qualidade adequada, está cortando o som, às vezes é uma falha técnica. Se vocês quiserem, vocês que estão no YouTube, assistir a live pelo Facebook, parece que lá a qualidade está melhor, está tendo menos interferência técnica. Então, podem também assistir pelo YouTube, pelo Facebook, tá bem? Doutor Adalberto, na verdade, o que o senhor nos apresentou é aquilo que a gente sempre coloca, e nós, Supera, zelamos muito para que nós tenhamos o fato, a ciência e a evidência que mostra os resultados, né, com bastante concretude. Eu sei que muitas pessoas que aqui estão assim, bastante afoitas para que se tenha respostas concretas, e alguns até pensam que é uma varinha de condão para você tratar aquilo que é uma das sequelas da Covid-19. Gente, não há varinha de condão. É necessário contextualizar, é necessário mostrar a complexidade de toda essa pesquisa, é necessário que se entenda que, antes de nós falarmos da sequela da Covid, nós vamos identificar o que é isso. Sei que todo mundo está aí ouvindo o que o doutor Adalberto falou. A imprensa, ela passa algo assim muito superficial. O que a gente quer chamar a atenção, e essa é a nossa preocupação, ao falar das sequelas, mostrar de fato o que a ciência apresenta, quais são as evidências. Há sequelas cognitivas, quais são e por que elas acontecem. Então, essa contextualização é bastante necessária. Esta aula inicial é uma aula para falar o quanto que o cérebro é acometido e como é que estão as pesquisas em relação a isso.
para que a doutora Mônica Yasuda agora possa referenciar alguns caminhos, né, de identificação dessas sequelas, bem como é que nós podemos preveni-la antes da Covid, pós-Covid e na nossa vida cotidiana. Então, eu peço a todos vocês que façam as perguntas no chat, que divulguem, né, o que a gente está fazendo. Nós, Supera, já há 4 anos fazemos desde 2014, fazemos esse evento em relação à Semana Mundial do Cérebro, exatamente para isso, para trazer informação valiosa. Nós não podemos caminhar sem que tenhamos verdades, sem que tenhamos fatos e concretude, e a ciência está aí para isso. O momento exige, né, que nós queiramos rapidez nas respostas, mas ela tem que ser bastante contextualizada, bastante responsável. Por isso a necessidade de a gente mostrar o que a ciência tem feito. Para continuar essa nossa live, agora eu passo a palavra para a doutora Mônica Yasuda, que vai complementar a densidade da temática que o doutor Adalberto nos trouxe. Depois o doutor Adalberto volta para que nós possamos colocar aqui ambos para perguntar, para que a gente possa dirimir algumas dúvidas e levar informação útil para você. Você que está aí pelo Brasil afora, aproveitem muito esta informação, aproveitem muito esses conteúdos que são extremamente ricos. Nós temos aqui pessoas leigas, profissionais de saúde, médicos, pesquisadores, nós temos a população Brasil representada buscando informação valiosa. E esse é um trabalho que nós Supera primamos em fazer. Doutora Mônica, passo a palavra para a senhora para assistir a vossa aula agora. Agora a doutora Mônica Yasuda vai trazer a continuidade da temática da nossa live. Bom, boa noite a todos e todas. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite para estar com vocês esta noite, celebrando esta Semana Mundial do Cérebro. E é um enorme prazer estar dividindo esta participação com o Luiz Moraes, da Rede Supera, e também com o doutor Adalberto, que é meu colega na neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, é um prazer estar com os dois e com todos que estão nos acompanhando. Bom, então agora nós vamos falar um pouco mais sobre a relação entre a Covid-19 e as suas implicações para a saúde mental, e, em especial, para a cognição, que são as nossas funções mentais mais complexas, que são tão importantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as atividades que nós fazemos em casa e também para os nossos relacionamentos. Nós vamos falar um pouco sobre os vários aspectos da nossa cognição. Bom, os primeiros relatos, os trabalhos científicos publicados, tem relatado que pacientes infectados pela Covid-19, com bastante frequência, apresentam sintomas relacionados à saúde mental. Então, desde confusão mental, o doutor Adalberto já falou da questão do delírio, né? Então, uma confusão mental aguda, queixas de fadiga, mas também transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, sintomas compatíveis com transtorno do estresse pós-traumático, compatíveis com transtorno obsessivo-compulsivo, muitas queixas de insônia, tanto durante a infecção, mas também nos meses subsequentes. E existem dúvidas, né, a respeito das alterações nas habilidades cognitivas, se elas existem, qual é a magnitude, quais são as funções ou os aspectos da cognição que são mais alterados durante a infecção e já como uma sequela, e é isso que nós vamos então discutir. Os vários artigos, não são tantos assim, mas muitos discutem possíveis causas. E, dentre essas causas, nós podemos pensar no próprio estresse psicológico da infecção e de uma possível internação, por exemplo, o medo que as pessoas sentem, a solidão, o estigma, a culpa por ter se contaminado, né? Então, o estresse psicológico em si, desta experiência, pode também ter implicações para a saúde mental. Mas também não são descartadas alterações estruturais, funcionais,
cerebrais que podem, então, explicar esses fenômenos que estão sendo observados e também os processos inflamatórios que foram explicados pelo Dr. Adalberto, né? Não só a presença do vírus no cérebro, mas essa resposta inflamatória sistêmica do nosso organismo também está provavelmente associada ao que nós observamos na cognição. Então, para esta aula, nós temos uma avalanche de pesquisas que surgem todos os dias de vários países do mundo. Então, eu fiz uma busca também nos últimos dias, atualizei ainda hoje para ver o que poderia ter saído. E eu selecionei alguns poucos trabalhos para apresentar para vocês hoje, e selecionei alguns que tinham um método um pouco mais robusto, mais confiável, porque também nós temos estudos com poucos pacientes, com instrumentos que têm limitações, então escolhi alguns que, na minha avaliação, eram mais confiáveis. Então, este artigo que está aqui na tela é um trabalho feito na Itália, em Milão, né? Publicado nessa revista, Brain, Behavior and Immunity, e a amostra, uma boa amostra, né? Então, eles incluíram 402 pacientes que foram avaliados um mês após a alta, então, um mês após a finalização. Doutora Mônica, só interrompê-la, a senhora está compartilhando os slides? Eu estou. Ele não está aparecendo aqui, acho que ela tem que voltar. Então tá, peraí. É importante esse compartilhamento. Viu? Perdão, eu estou aqui vendo os slides sozinha. Perdão. Obrigada pelo alerta. Okay. Acho que agora vai. Perfeito. Tá dando para ver? Ok. Tá. Perdão, estava entusiasmada aqui com a aula e ninguém estava vendo. Bom, então, nessa amostra de Milão, 402 pacientes foram avaliados um mês após a alta, e depois eles fizeram um outro segmento de 3 meses, então voltaram a esses pacientes, e agora com uma amostra menor, uma amostra de 226, que foram reavaliados após 3 meses, finalizada a internação. Deste último grupo de 226, 177 foram hospitalizados e um grupo menor, 49, foram tratados em casa. E, claro, a infecção foi confirmada pelo teste de RT-PCR. Eles utilizaram uma boa bateria, vários instrumentos foram aplicados nesta amostra, e escalas para avaliar sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, escalas para avaliar sintomas compatíveis com estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e também questões de sono. E a presença de psicopatologia, então, de um problema psiquiátrico, foi estabelecida quando pelo menos um questionário indicava uma pontuação compatível com um desses transtornos, né? Bom, e também numa amostra ainda menor, né, numa subamostra menor, 45 pacientes tiveram marcadores de inflamação coletados. E uma amostra de 130 pacientes completaram essa bateria cognitiva, que incluía testes de memória episódica, por exemplo, a memorização de uma lista de palavras ou de uma história, um teste de fluência verbal, quando você pede para a pessoa falar animais em 1 minuto, testes de coordenação motora, testes que avaliam velocidade de processamento, o tempo que a pessoa leva para reagir a estímulos ou emitir. Bom, então, essa bateria também avaliava a memória operacional, que é a capacidade, é um tipo de memória, quando nós temos que armazenar informações e, ao mesmo tempo, operar sobre elas, quando fazemos, por exemplo, uma conta usando a cabeça, uma conta mental, sem ter que usar uma calculadora ou um papel, ou quando nós organizamos os nossos compromissos, alguém pede uma reunião com você, você acaba reorganizando toda a sua agenda e realocando seus compromissos.
então também é um exemplo de memória operacional, atenção seletiva e funções executivas que envolvem habilidades de planejamento e de organização dos vários aspectos da cognição. Bom, e o que eles encontraram do ponto de vista das psicopatologias ou dos transtornos psiquiátricos, no segmento de 3 meses, 35%, então próximo de 36% da amostra avaliada tinha pelo menos um transtorno, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou depressão, ou ansiedade, e maior tempo de hospitalização, quanto mais a pessoa permaneceu no hospital, maiores eram as pontuações nessas escalas. E da avaliação no 1 mês, 30 dias após a internação para o 3º mês, os sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade, insônia tenderam a diminuir, enquanto sintomas depressivos permaneceram inalterados, estáveis, não desapareceram, ficaram lá, e sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo aumentaram, né? Bom, com relação à cognição, somente 19%, então ao redor de 20% dos avaliados, apresentava desempenho cognitivo normal, dentro do que era esperado para a sua idade, para a sua escolaridade. Mas uma porcentagem grande, se vocês forem somando todas essas porcentagens, apresentava alterações em pelo menos uma função. Então, um número bastante elevado, ao redor de 60%, neste caso aqui, mas um pouco mais, tinha alteração em pelo menos uma função, um dos aspectos da cognição. E o interessante desse estudo, eles perceberam que apresentar transtornos psiquiátricos no 1º ou no 3º mês estava associado a pior desempenho cognitivo, por exemplo, na tarefa de fluência verbal, falar animais durante 1 minuto. E pessoas com esses transtornos psiquiátricos também eram mais lentas no processamento das informações. E, em especial, os sintomas depressivos estavam associados a menor velocidade de processamento. Para os marcadores inflamatórios, foi possível observar, nesta pesquisa em Milão, que maiores níveis de inflamação sistêmica foram preditivos de maior gravidade nos sintomas depressivos. Quando esses marcadores inflamatórios melhoravam, havia também uma diminuição nos sintomas depressivos nessa avaliação após 3 meses do final da internação. E os maiores níveis de inflamação também eram preditivos de pior desempenho cognitivo. Então, de forma gráfica, essas relações foram observadas, né? Marcadores de inflamação sistêmica tiveram relações com depressão, então, quanto maior a inflamação, maior a intensidade dos sintomas depressivos e pior a cognição, e também houve esta relação entre sintomas depressivos e cognição, quanto maior a presença de sintomas depressivos, pior a cognição. É importante dizermos que estas relações, elas não são únicas para a infecção para a Covid-19. Existem várias outras doenças para as quais nós observamos estas relações também, a presença de inflamação, gerando sintomas depressivos, por exemplo, e piora na cognição. Então, não é um cenário que é específico para a Covid, mas para um conjunto de doenças que podem ser graves, que geram essa reação inflamatória sistêmica. E é interessante dizer que nos períodos quando nós tivemos a SARS e a MERS, essas relações também foram observadas e as sequelas cognitivas também foram observadas em períodos de acompanhamento que variaram de 3 meses até 3 anos. E como o Adalberto tratou disso, né, que podem ocorrer alterações estruturais e também funcionais no nosso sistema nervoso central que podem explicar estes fenômenos, né? Mas acho
o que é bastante importante nesse nosso encontro hoje é dar destaque para a necessidade da atenção a essas questões. Então, quando a pessoa sai do hospital e ela está no período pós-Covid, é muito importante que os profissionais da saúde tenham um olhar especial para as questões da saúde mental, tanto as alterações psiquiátricas, mas também as alterações cognitivas. Este é um outro trabalho, eu só separei um slide. É um trabalho feito em Nova York, mas com uma amostra já menor, com 57 pacientes. Entretanto, pacientes que estavam ainda em período de recuperação, estavam em um hospital, na unidade de reabilitação, porque estavam com problemas motores ou problemas nas atividades do dia a dia, né? No autocuidado, por exemplo. E eles foram avaliados entre 20 e 40 dias, então alguns estavam lá 40 dias no hospital, outros até 40 dias já de internação, entre 20 e 40 dias após a admissão. E esses pacientes completaram também um teste breve de memória e também de função executiva. E vejam que neste período ainda agudo, 81% desses pacientes que foram avaliados tinham problemas cognitivos. E os domínios da cognição, os aspectos da cognição que estavam mais alterados eram a atenção, nas suas várias modalidades, né? E funções executivas, que é este aspecto da cognição que exerce esta função, tem a missão de coordenar as demais funções. Então, como eu disse, as funções executivas estão envolvidas em tarefas de planejamento, de organização, de ordenação, e vai, por exemplo, quando você elabora uma refeição para sua família, você tem que planejar as primeiras tarefas, as tarefas que vêm na sequência, as tarefas de finalização. Uma pessoa que tem uma síndrome desexecutiva, ela confunde tudo, ela se atrapalha e o resultado final é ruim, né? Porque ela não consegue organizar o passo a passo, o que vem antes e o que vem depois. E o que nós temos aqui nessa figura, as barras vermelhas indicam a porcentagem de pessoas que tinham problemas nesses vários aspectos da cognição, e nós observamos que a velocidade de processamento, a memória operacional, e por último, mais à direita, a orientação, que dia é hoje, onde eu estou, também estas eram os aspectos da cognição que estavam mais alterados. Nós temos também publicado agora, no mês de fevereiro último, uma revisão sistemática. Na revisão sistemática é feita uma busca, seguindo uma metodologia, um método específico, vários trabalhos são reunidos e analisados em conjunto. Então, este grupo de vários países, mas vários destes pesquisadores são do Canadá, eles levantaram 7 estudos que tinham tratado desta questão da cognição. Então, ao todo, reunindo esses trabalhos, 644 pessoas tiveram seus dados analisados. E, olhando este conjunto de trabalhos, eles encontraram que entre 43% e 67% dos pacientes com a infecção da Covid-19 apresentavam algum grau de prejuízo cognitivo. Neste levantamento, que inclui vários trabalhos, o delírio, né, já mencionado pelo Dr. Adalberto, foi a condição mais comum, que é esta condição reversível, né? Ela normalmente se associa a questões de saúde, questões mais graves de saúde, mas quando a saúde melhora, o delírio também tende a desaparecer, e que é marcado pela incapacidade de prestar atenção, desorientação, incapacidade de pensar com clareza e flutuações no nível de consciência. Então, às vezes a pessoa está ali, sabendo onde ela está, o que está acontecendo, e tem momentos que ela está fora do ar. E neste levantamento de múltiplos estudos, eles também viram vários trabalhos apontando para marcadores inflamatórios
inflamatórios como possíveis causas associadas a essas alterações na atenção e na memória operacional, nas funções executivas. Bom, eu também já me encaminho para a finalização, para que nós possamos também responder algumas perguntas, mas, novamente, acho que a mensagem principal é esta, que os pacientes com Covid-19, além de ter toda a sua saúde física avaliada, também devem passar por uma avaliação neuropsiquiátrica, com um olhar bastante atencioso às questões da saúde mental e da cognição, em especial nos processos de alta, para que as pessoas possam ser orientadas e fazer um planejamento de como vão se cuidar em casa, já prevendo que vão ter dificuldades em tarefas como manejo de medicamentos, manejo de finanças, né? Então, essas questões têm que estar também na pauta. E é muito importante que essas avaliações neuropsiquiátricas e as avaliações cognitivas sejam repetidas, para que a avaliação, o acompanhamento da cognição seja também feito. É importante essa ciência, né, que alguns pacientes vão precisar de tratamento farmacológico, psicoterápico ou psicoterápico para as questões psiquiátricas, principalmente relacionadas à depressão, mas não somente. Algumas pessoas podem desenvolver estresse pós-traumático ou também transtorno obsessivo-compulsivo. Dado que essa situação de medo de contaminação gera estes rituais, né, de proteção e de limpeza, então pessoas que têm essa tendência podem ter essa tendência exacerbada, né? E pessoas, então, talvez os pacientes em situação de alta venham a precisar de apoio nas atividades diárias. E alguns pacientes que talvez tenham estado em estado mais grave durante a internação, venham também a precisar de reabilitação cognitiva, com apoio de profissional especializado, mas também hoje existem vários recursos tecnológicos que são aplicados em larga escala, desde softwares, jogos, que podem ser também úteis nesse processo de recuperação, em especial se eles forem prescritos e orientados por um profissional especializado na área. Aqui eu deixo essa ilustração, né? Aqui o meu foco, eu tenho me interessado muito por cerâmica como um hobby para minha pessoa, isso tem me acalmado e me dado uma grande motivação, uma atividade que tem chamado muito a minha atenção nessa época de pandemia, mas eu acho que cada pessoa deve descobrir também quais são as atividades que chamam a sua atenção e que podem ser úteis como instrumentos de reabilitação cognitiva. Então, algumas pessoas vão escolher jogos, leituras, ou vão escrever textos, ou vão trabalhar com marcenaria, crochê, outras atividades manuais. Normalmente, essas atividades que nós fazemos ao longo da vida estão associadas a esta ideia de reserva cognitiva, né, que nós construímos ao longo da nossa existência, do nosso ciclo vital, desde os nossos anos na escola, e tudo que nós fizemos durante o período da nossa formação, nós constituímos uma reserva cognitiva, então, mais do que nunca, em períodos de estresse, em períodos delicados, em períodos de doença, esta reserva, tanto uma reserva física, que alguns geriatras chamam de um capital de saúde, um capital físico, na cognição nós chamamos de reserva cognitiva, ela é muito útil em períodos onde há alguma agressão, né, ao nosso sistema nervoso central. E refere-se a esta capacidade de continuarmos funcionando bem, mesmo em face a alguma ameaça. Então, mais do que nunca também, nós podemos fazer uso dessas atividades para promover o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e fazer a manutenção da nossa reserva
cognitiva. Existem ainda muitas perguntas sem respostas, provavelmente as pessoas estão colocando algumas dessas perguntas no chat, né? E durante a análise desses trabalhos, estas são algumas que estão comigo, né? Algumas dúvidas que permanecem. Por exemplo, os pacientes assintomáticos que se infectaram, mas não tiveram sintomas graves, não foram internados. Será que estes também tiveram alterações na cognição? Isto se mantém por algum tempo? Eu encontrei somente um trabalho feito na Índia, mas com uma amostra que tratava desse tema, com uma amostra assintomática, mas era uma amostra pequena, utilizando um instrumento para pessoas com alta escolaridade e a população era de baixa escolaridade. Então, eu fiquei, assim, com muitas dúvidas e achei que não seria interessante trazer o trabalho. O trabalho sugeria que sim, que pessoas assintomáticas também podiam ter alterações sutis na sua cognição, mas acho que o dado ainda é um pouco frágil. E também, em alguns trabalhos, levantam a possibilidade, principalmente em pessoas idosas, que tenham vivenciado situações mais graves com relação à infecção da Covid. Será que isto deixa a pessoa mais vulnerável para posteriormente desenvolver síndromes demenciais, por exemplo? Isso está sendo debatido por alguns pesquisadores. Mas estes temas vão continuar em pauta, né? Vão continuar no debate científico e certamente novas pesquisas vão poder responder tais perguntas com um conjunto maior de participantes e com instrumentos já amplamente validados. Eu acho que da minha parte era isto e ficamos à disposição para dialogar com as pessoas que estão acompanhando o nosso encontro de hoje. Algumas perguntas, e são várias perguntas, depois a gente vai lhes mandar para que a gente possa responder, mas muitos que estão assistindo aqui têm curiosidade, existem perguntas que são bastante interessantes, que podem dirimir dúvidas de muita gente, e nos preparar principalmente para esse momento de transição, esse momento de informação que nós precisamos. Há uma pergunta muito clara aqui, e foi feita pela Ana Lúcia, que ela pergunta assim, olha, quem sofre de Covid-19 tem maior chance para evoluir para a demência? Eu acho que é importante definir o que é a demência, né, para que todos entendam, mas tem maior chance de evoluir para a demência quem sofreu a Covid-19? Fique à vontade para responder, o doutor Adalberto, doutora Mônica, escolham aí tranquilo as respostas. Você quer responder, Mônica? Não, para mim, pelas leituras que eu fiz dos artigos que eu levantei, alguns autores estão sugerindo isto, mas eu acho que é ainda muito temerário, muito preliminar, porque as pessoas têm que ser acompanhadas durante um bom número de anos para que esta pergunta seja respondida, né? Nós não temos resposta ainda para ela, né? Mas talvez o doutor Adalberto tenha outros dados. Assim, só para você perguntou, para dar o conceito de demência, né? Demência é quando a pessoa tem um comprometimento cognitivo que faz com que essa pessoa perca a sua independência e autonomia para exercer suas atividades da vida cotidiana, né? Então, a gente sabe que doenças degenerativas é a principal causa de demência no mundo, né? Principalmente doença de Alzheimer, mas existem inúmeras outras causas, doenças vasculares, infecciosas. Essa pergunta, como a Mônica falou, não existe uma resposta, né? O quanto, assim, o que parece é que o Covid e as suas repercussões não é que eles causam uma demência, né? A maior parte dos pacientes apresentam uma queixa cognitiva mais leve, mas o conceito que a Mônica colocou de reserva cerebral parece encaixar bem naqueles pacientes que iniciam um quadro de demência pós-Covid, né? Então, provavelmente, muitos dos pacientes que antes do Covid eram independentes, autônomos, faziam suas atividades da vida cotidiana, e após o Covid abre um quadro cognitivo que perde essa independência, essa autonomia, esses pacientes, quando você vai fazer exame de neuroimagem, você vê que esses pacientes já apresentavam alguma doença que era subclínica e que provavelmente, vamos dizer assim, diminuiu a reserva cerebral dessa pessoa. Então, a reserva cerebral vai desde a infância com a educação até tudo que o cérebro vai sofrendo ao longo do tempo. E o principal sofrimento que o cérebro tem no mais idoso é doença vascular e doença degenerativa. Então, assim, isso não tem uma resposta definitiva na literatura, mas o que nós estamos vendo no dia a dia de consultório, de ambulatório,
é que pacientes que evoluem com demência pós-Covid têm alguma doença cerebral silenciosa que diminui a reserva cerebral, e aí vem o Covid, com todas as consequências que eu já citei, e levam esse quadro demencial. Né? É como se o paciente já estivesse no abismo, na beira do abismo, e o Covid empurrasse, vamos dizer assim. Eu posso aproveitar essa fala do senhor, doutor Adalberto, já emendar com uma pergunta para a doutora Mônica e o doutor Adalberto. É da Luísa de Marilac. Luísa, não sei de que lugar do Brasil você é. Muito obrigado. Então, a sua pergunta vai aqui para o doutor Adalberto e para a doutora Mônica. E ela pergunta se a inflamação que prejudica o cérebro através da Covid afetará mais gravemente pessoas com alguma deficiência cerebral, quer dizer, quem já tem uma deficiência cerebral, se for acometido pela Covid, vai ser mais agravado ainda? Sem dúvida, pacientes que têm, como eu falei, uma doença cerebral neurológica que é subclínica. O que é subclínica? A pessoa tem alteração no cérebro, mas ela ainda não tem os sintomas. Isso é, por exemplo, doença degenerativa, para quem não sabe, Alzheimer, leva 10 a 20 anos silencioso no seu cérebro até começar os sintomas. Então, essas pessoas que têm qualquer doença subclínica, eles sim, são mais vulneráveis. Né? Como o envelhecimento tem essa consequência, quer dizer, você tem a maior chance de ter esse tipo de vulnerabilidade cerebral, esses pacientes são mais susceptíveis, né, são mais vulneráveis aos processos inflamatórios, né? Então, de fato, a gente vê muita mais queixa cognitiva e muitos pacientes com quadro demencial na faixa etária idosa, mas isso não exclui os jovens e pessoas de meia idade que apresentam, sim, queixas cognitivas, mas dada a reserva cerebral mais, vamos dizer assim, avantajada, porque não tem tanto dano cerebral, essas pessoas têm quadros mais leves. Eu acho que a gente pode pensar também nas questões de fragilidade do idoso, por exemplo, né? Um idoso que é já identificado como frágil ou pré-frágil, a fragilidade física também está associada a marcadores inflamatórios mais elevados. Então, se você imaginar que um idoso frágil ou pré-frágil venha a ser infectado e enfrente estes processos inflamatórios, é possível que haja uma acumulação, né, uma junção de processos inflamatórios, né? Eu imagino. Aparecida Martins. Aparecida, muito obrigada. Não sei de que lugar do Brasil você é, mas a sua pergunta está aqui colocada para a doutora Adalberto e a doutora Mônica. E claramente ela coloca assim: olha, eu sofri a Covid, após a Covid, percebi muito a queda da minha memória e a concentração caiu assim assustadoramente. É fato? Eu acho que é fato, né? Os trabalhos, eles convergem para mostrar, indicar exatamente isso, que existem essas sequelas cognitivas, que tendem a melhorar com o tempo e com a recuperação da pessoa, mas, como vimos, tanto na aula do Adalberto como na minha, a porcentagem de pessoas que apresenta estas queixas e desempenho ruim nos testes cognitivos é bastante elevado. Então, foi um fenômeno bastante comum. Os trabalhos sugerem mais as dificuldades com atenção, concentração, dificuldades com memória operacional, que é manter dados e trabalhar com dados, e funções executivas, mais do que memorização. Mas é possível também que essas dificuldades com atenção e concentração também afetem a memorização, né? Então, se você não está conseguindo prestar atenção num artigo de jornal que você está lendo, você vai ter dificuldade para memorizar. Mas a maior parte dos trabalhos não dá destaque à memória, dá mais destaque à atenção e disfunção executiva. Eu acho que o Mônica colocou perfeito. Eu acho que, assim, uma coisa que também a Mônica colocou na sua aula é os sintomas psiquiátricos, que muitas vezes tem essa conectividade bem, né, mão dupla, né, com sintomas cognitivos, então, principalmente sintomas de depressão, o estresse pós-traumático, ansiedade, né? Então, isso sem dúvida. E assim, né, ela que falou que teve Covid, a Mônica bem colocou também no final que, assim, a gente trabalha farmacologicamente esses sistemas psiquiátricos, né, tratando drogas antidepressivas, drogas que possam
modular melhor o humor, a ansiedade das pessoas e, sem dúvida, reabilitação cognitiva. Eu acho que reabilitação cognitiva traz um ganho importante às pessoas que têm essas queixas cognitivas pós-Covid, junto com a abordagem psiquiátrica, né, neurológica. Tá bem. Eu vou aproveitar nesse caminho aqui, eu vou trazer duas perguntas, duas pessoas diferentes, duas perguntas, mas vai em sintonia um pouco do que o senhor já falou e a senhora também, doutora Mônica. A pergunta vem da Ione Daniela, então a Ione Daniela faz uma pergunta, e o Moisés Alencar também. Muito obrigado por vocês participarem aqui. Eu acho que eu posso juntar essas duas perguntas aqui. A Daiane diz assim, eu senti dificuldade em focar e aprender, e o Moisés fala, eu fiquei sem paladar e pensamento lento. E ambos perguntam, isso vai passar? Tiveram Covid, passaram por dificuldade em focar, em aprender, fiquei sem paladar, meu pensamento ficou lento. Isso vai passar? Eu tenho certeza que vai. Mas o que nós temos para responder? A Mônica colocou, né? A Mônica colocou, né, que existe alguns sintomas que melhoram, né? Claro, o estudo que você até colocou foi de 3 meses, né, de acompanhamento. Assim, para que vocês entendam, quando você vai estudar uma doença, suas consequências, suas sequelas, você estuda um período, né? A gente está há 1 ano só de pandemia, então a gente ainda não tem um segmento de 1 ano, por exemplo, vai ter segmento de poucos meses, né? O que é que se sabe? É que a maior parte dos pacientes que têm essas queixas, quando leves, elas tendem a melhorar, né? Principalmente os sintomas relacionados à ansiedade, como a Mônica colocou. Alguns sintomas, se você não tratar, podem cronificar, tipo depressão, um exemplo clássico. E com relação especificamente ao olfato e o paladar, isso é bem variável. Tem pessoas que melhoram rápido, em 1 semana recuperam. Tem pessoas que demoram meses, né, até 3 meses, tem descrição. Mas, assim, a princípio é que melhora, recupera o olfato e o paladar, sim, né? Mas, assim, o tempo é variável e isso não tem bem consenso quanto na literatura. E a gente imagina, Adalberto, não sei se você concorda comigo, mas eu imagino que com a recuperação da saúde e a diminuição desses processos inflamatórios, os problemas cognitivos também gradualmente vão melhorando, né? É o que espera-se, né? Que com a recuperação da saúde, esse quadro de confusão mental aguda, ou essas alterações de atenção e funções executivas que eles vão gradualmente desaparecendo, né? Mas acho que é muito importante isso que você disse, que as pessoas têm que estar muito atentas a uma possível cronificação. Então, se alguns meses se passaram, você não está dormindo bem, você tem sintomas depressivos ou outros transtornos, outros sintomas que sugerem transtorno psiquiátrico, vá buscar ajuda, vá buscar um psiquiatra, um psicólogo, vá buscar um tratamento, né, porque te ajude a enfrentar esta fase do pós-Covid. Só contar rapidinho, assim, só para fechar, é que assim, a gente está falando de coronavírus, de Covid, mas assim, qualquer paciente que, principalmente os graves, que ficam em UTI, isso já é sabido, que você tem um prejuízo cognitivo que persiste por algumas semanas a meses, né? E esses pacientes se recuperam, né? Então é só para deixar claro que assim, a maioria dos pacientes tende a melhorar, os quadros são leves. Quando não melhoram, cronificam, principalmente quadros cognitivos, a gente tem que ir atrás se não há alguma coisa prévia que só fez piorar, né? Alguma doença neurológica lá silenciosa, prévia, que o Covid só fez piorar. Ok. Bom, nós temos aqui centenas de perguntas. Eu vou filtrar mais umas 2 ou 3, depois a gente vai ter que responder por e-mail todas as perguntas. Peço desculpas a vocês que estão participando. De fato, nós precisamos de muita informação. É isso que nós primamos, e nessa live a gente não consegue esgotar toda a temática, mas a gente chama a atenção das pessoas que busquem informação. Nós vamos deixar disponível a live nos nossos canais, vamos deixar, logo que terminar a live, ela vai estar gravada lá. As aulas da doutora Mônica são sempre aulas fantásticas. A gente queria ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas, mas o nosso tempo está assim, bastante curto. Eu vou só colocar mais umas 2 ou 3 perguntas para a gente nos encaminharmos para a finalização. Doutora Mônica e doutora Adalberto, então a pergunta é da Fátima Gomes. Fátima, sua pergunta aqui escolhida.
Se você já teve a COVID e foi assintomático, pode apresentar sequelas cognitivas? Então, eu falei um pouquinho sobre isso no final da aula, que eu não identifiquei trabalhos com bom método, trabalhos assim confiáveis, com respostas para essa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Se as pessoas assintomáticas durante a infecção têm sintomas leves, que sugerem alteração cognitiva, ou ainda poderiam até, essas alterações poderiam perdurar. O trabalho indiano, que eu mencionei brevemente, as amostras não eram muito grandes, mas eles compararam pessoas que não tinham tido Covid com pessoas que tiveram Covid assintomáticos, e durante a infecção, se me lembro bem, mas eles aplicaram somente o MoCA, que é um teste de rastreio cognitivo, em geral aplicado para pessoas com mais de 4 anos de escolaridade. E a amostra na Índia tinha menos do que 4 anos de escolaridade. E era um trabalho muito resumido, não dava para a gente ter certeza, por exemplo, se os dois grupos tinham níveis equivalentes de escolaridade. Então, qualquer assimetria entre o grupo infectado e aquele não infectado, por exemplo, com relação à educação, qualquer diferença poderia gerar pior desempenho. Eles mostravam que o pessoal assintomático infectado tinha um rebaixamento em alguns aspectos da cognição, mas eu não confiei nos resultados por conta do instrumento usado, da baixa escolaridade da amostra, pequeno número de pessoas, então nem incluí na aula. Mas existe essa sugestão, mas tem que ser confirmada por outros trabalhos. Eu também não encontrei nenhum outro estudo. Esse estudo que a Mônica citou da Índia, eu também li. É um estudo bem simples, né? Na verdade é uma comunicação, né? Então, para as pessoas entenderem, apesar de a gente falar muito ciência, trabalhos, existem trabalhos e trabalhos, né? Existe um rigor metodológico científico. Então, uma das coisas é a amostra, o tamanho, o número de pessoas, qual é o método que você usou, o instrumento, tá? Então, por que a gente está falando isso? Porque é um estudo que constatou uma diferença, mas a Mônica colocou essas ressalvas, né? Do ponto de vista da prática, então, do ponto de vista de ciência, não tem muito resposta a essa que a Mônica expôs. Do ponto de vista da prática do dia a dia, né? As pessoas com Covid assintomático, né, em geral, elas também passam pelo estresse psicológico, porque elas têm o resultado, elas têm que se isolar, elas se isolam dentro da sua própria casa, né, assim, porque para evitar que as outras pessoas com quem mora se infectem. Então, tem um desestresse aí, né, uma questão mesmo psicológica que, sem dúvida, afeta, né. Um paciente assintomático, ele tem a viremia, então a gente não sabe o quanto o vírus vai também penetrar, embora a gente saiba que ele penetra não tão muito no cérebro, isso que eu citei, e tem a resposta inflamatória, que por mais leve que seja, tem uma resposta inflamatória. Então, é possível que sim, os assintomáticos tenham um prejuízo cognitivo, eu acho que tem um mix aí, até pesa muito a parte psicológica nesses casos, mas a gente não tem uma resposta ainda científica clara para dizer de fato, né? Isso é muito mais uma impressão clínica do dia a dia, e o único estudo que até a gente sabe até o momento é esse citado pela Mônica, da Índia. Muito bem. Bom, eu vou colocar aqui uma última pergunta. Essa pergunta aqui ela vem da Ellen Baranguin. Esse acho que é o nome correto. Desculpe, Ellen, se eu não pronunciei o seu nome adequadamente. E eu quero aqui aproveitar esse momento para me desculpar com todos que, tecnicamente, né, ao participar da live, viram essa interferência técnica que prejudicou um pouco a qualidade. Amanhã nós nos supera, vamos subir no nosso canal uma live corrigindo esses problemas técnicos com mais qualidade de transmissão. Então, ela vai ficar disponível lá para que nós possamos apreciar a aula da doutora Mônica e doutora Adalberto. Então, voltando aqui à pergunta da Eric Baranguin, ela coloca assim: o que podemos fazer para preservar o cérebro de tantas agressões? Exercício, alimentação, o que é reserva cognitiva? E quando se fala de neuroplasticidade, isso tem a ver com esta recuperação? Eri Baranquim, aqui é a sua pergunta. Não sei se ficou clara, né? Então, ela pergunta o que podemos fazer para preservar o cérebro, fala da reserva cognitiva e fala da neuroplasticidade, da capacidade do cérebro se recuperar apesar das adversidades. Bom, eu vou falar um pouco, esse é um tema super interessante, tenho certeza que o doutor Adalberto também vai completar.
Bom, a ideia da reserva cognitiva é um pouco o que eu trouxe num dos últimos slides da aula, mas é esta capacidade de resistir a ataques, né? Então, quando é um conceito um pouco abstrato, mas a ideia é que quando uma pessoa tem uma reserva cognitiva elevada, se ela tem, por exemplo, um processo neurodegenerativo, uma doença como a doença de Alzheimer, ela vai suportar mais a doença, então ela vai demorar mais tempo para apresentar sintomas da doença, né? Então ela consegue, apesar da presença da doença, ela reage melhor, ela mostra menos sintomas do que a pessoa com baixa reserva, né? Que já no início de uma doença neurodegenerativa passaria a apresentar alterações clínicas. O que a literatura sobre a reserva cognitiva mostra é que o que é importante? Em primeiro lugar, estudar muitos anos e estudar, ter uma educação de qualidade. Então, pessoas com educação de boa qualidade e com mais anos na escola são as pessoas que têm menos risco para doenças neurodegenerativas e resistem mais, demoram mais para apresentar sintomas. Então, estudar, permanecer na escola o maior número possível de anos, sem dúvida, a alimentação mais aderente ao que a gente entende como dieta do Mediterrâneo, né, que são dietas mais saudáveis, mais equilibradas, a realização regular de atividades físicas, né, pelo menos 150 minutos por semana, de atividades moderadas a intensas. Essa semana saiu um trabalho brasileiro com pesquisadores do mundo todo mostrando que adicionar exercícios de alta intensidade dentro desses 50 minutos ou mais de atividade física pode até aumentar a sua longevidade. Um trabalho com mais de 400 mil pessoas, com dados dos Estados Unidos, mas organizado, a análise foi feita por vários pesquisadores, e alguns trabalhos sugerem também o envolvimento social, como também bastante importante. Então, uma pessoa que tem um envolvimento na sua comunidade, que atua em grupos políticos, religiosos, ou, enfim, comunitários, também pode ter uma contribuição para a reserva cognitiva. E, por fim, muitos trabalhos mostram que nós temos que cuidar das doenças crônicas que vão aparecendo com a idade. Então, hipertensão, diabetes, os transtornos mentais também. Então, nós temos que ir cuidando desses vários problemas que vão aparecendo para que nós possamos tratar da saúde do cérebro, assim como nós tratamos a saúde de vários órgãos e contribuir para a formação dessa reserva cognitiva, que ainda é um pouco difícil de medir de forma objetiva, mas ela se mostra presente em alguns dados. Não sei se o Adalberto queria falar um pouco também. Acho que você falou brilhantemente, acho que o conceito está bem claro e com relação a isso tudo que você colocou, isso tem comprovação científica, né? Só para citar que existe um estudo clássico que em 2015 foi publicado, que é um estudo finlandês chamado Finger, que eles justamente testaram isso, pegaram um grupo de pessoas aí, não tem nada a ver com Covid, mas com cognição de modo geral, né? Que você pegou pessoas que foram realmente fizeram uma inscrição em atividade física, atividade cognitiva, reabilitação cognitiva, dieta com nutrição bem orientada, e pessoas que só foram falado e faça por sua conta, e viu que de fato essas pessoas que tiveram tudo isso de forma intensiva tiveram menor incidência de demência, né? Esse estudo foi tão importante que a Alzheimer Association, que é uma organização internacional, está financiando em vários países, inclusive aqui na América Latina, no Brasil em especial, estudos para replicar esse Finger, né? Então a gente vai ter assim, em breve na Hospital das Clínicas, na Universidade Federal de Minas Gerais, a replicação desse estudo. Então isso tem comprovação científica e isso tem sido cada vez mais levado a sério, porque assim, a gente fala muito em tratar remédio, que é um remedinho para mas a gente precisa mais do que o remedinho, a prevenção, e aí a prevenção a Mônica muito bem já colocou. Acho que a gente está encerrando essa nossa live, né? Foi fantástica a nível de informação de conceito. A gente sempre, né, gosta e prefere e pede
para que os palestrantes, ao final, e esse momento que a gente vive é um momento que as pessoas, alguns estão em pânico, né? Então, a gente tem que trazer algo que possa demonstrar que a gente vai continuar evoluindo, que a gente vai continuar se desenvolvendo, que a gente tem aí apoio, que você não está sozinho. Eu queria que tanto a doutora Mônica quanto o doutor Adalberto pudesse dar uma mensagem final para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu encerro daqui a pouco a live também, dizendo que essa live vai estar gravada nos nossos canais. É bastante importante. Nós, Supera, sempre nos preocupamos nisso que a doutora Mônica colocou, nos embasar na fundamentação científica, usar estudos para fundamentar aquilo que a gente faz e oferece para a sociedade. Então, nós geramos reserva cognitiva e procuramos fazer isso através das atividades que nós desenvolvemos dentro do Supera. Mas é muito importante nesse momento que as pessoas tenham uma mensagem, né, realista, mas uma mensagem que demonstre que a gente está se transformando e que a gente vai evoluir e que a gente vai ter uma passagem bastante necessária, né, a nível de formatação de novas ideias, de novos conceitos, mas que a gente tem aí um horizonte bastante otimista pela frente. Doutora Mônica, uma mensagem final da senhora para todos que participaram da live, doutora Adalberto também, e depois eu volto para fazer o encerramento. Bom, eu penso o seguinte, que esse momento é um momento bastante desafiador para todos nós, acho que nenhum de nós viveu algo assim, completamente inusitado, então nós nos sentimos despreparados, né? E em alguns momentos, temos todos nós momentos de grande aflição. Entretanto, acho que nós temos que exercitar, existe na psicologia o conceito de resiliência, né? Que é um pouco semelhante ao da reserva cognitiva para a cognição, que trata dessa nossa capacidade de passar por momentos difíceis e depois se reorganizar, se levantar novamente e estar pronto também para outros desafios. Eu acho que o que eu diria nós vamos passar pelas próximas semanas muito tempo em casa, pelo jeito, né? Com vários fechamentos e trabalhando de casa, então nós vamos ficar em casa muito tempo. Vamos aproveitar esse tempo para fazer aquelas coisas que a gente nunca fez, porque faltava tempo, a gente não ficava em casa, a gente estava sempre na rua, no trânsito, no trabalho. Vamos fazer essa reflexão, o que eu poderia fazer na minha casa que eu nunca tive tempo de fazer e que pode me dar bastante alegria e pode também servir para exercitar a minha cognição. São hobbies, eu tenho vontade de pintar a parede da minha casa, eu tenho vontade de mudar os móveis ou de reorganizar armários. Vamos ocupar esse tempo, porque ele também vai passar, e depois nós vamos pensar, puxa, por que eu não fiz isso na época da pandemia, que eu estava em casa, né, teria dado para fazer. Acho que é algo que a gente pode também tentar fazer nessa fase. Bem, eu acho assim, acho que a mensagem final é que assim, a gente, infelizmente, está vivendo uma situação muito complicada da pandemia, né? A gente precisa essa resiliência. Eu sei que estamos todos cansados, estamos cansados de ficar em casa, cansados de só ouvir notícias ruins na televisão, mas assim, infelizmente, a gente precisa aguentar mais um pouco, ou muito mais, a depender do quanto a gente se propõe a ajudar, né? Temos que ter mais empatia, né? A Mônica, como bem colocou, a gente tem que se reinventar em casa. Mas, assim, a saúde mental nossa está complicada, mas a gente precisa resistir, tá? Mas o que não pode acontecer é ser indiferente ao que está acontecendo hoje, né? E simplesmente achar que eu não aguento ficar em casa e que o resto do mundo exploda. O mundo está explodindo e se a gente não parar, vai explodir em você, vai explodir na sua família, nas pessoas com quem você gosta. Então, vamos ter um pouco de empatia, vamos ter um pouco de cuidado, vamos ter resistência, né? Eu sou uma pessoa, apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que isso vai passar, né? No tempo eu não sei, ninguém sabe, mas isso vai passar. A humanidade já passou por várias epidemias, guerras, né? A gente está vivendo a nossa Segunda Guerra, a gente está vivendo a nossa gripe espanhola, nossa peste negra, a gente está vivendo a nossa era de confrontos, né? E acho que agora a gente precisa trazer um pouco mais de afeto, um pouco mais de empatia pelo outro, de realmente querer que o outro, junto conosco, a gente consiga atravessar essa turbulência, né? Eu acho que a gente vai conseguir, mas a gente precisa saber
que isso deve ser feito de forma adequada e não assim jogando tudo ao ar, né? Então, enfim, essa é a minha mensagem, e obrigado mais uma vez, Luiz, aí pela nossa participação aqui na live. E obrigado muito aí pela sua brilhante participação também. Muito obrigada também, foi um prazer estar com você, Adalberto, muito obrigada, parabéns pela sua aula, muito obrigada, Luiz, pelo convite. Muito bem. Bem, eu agradeço a doutora Mônica pela brilhante aula, a doutora Adalberto, nós do Supera ficamos muito felizes. Peço desculpas a vocês pelos problemas técnicos que foram apresentados, você que prestigiou a nossa live, a gente se esforça e se empenha para que nós possamos entregar com qualidade. Pelo menos a qualidade técnica, científica, ela é inconteste, e que nós possamos ter verdades e fatos para que nós possamos trilhar esse caminho que exige tanto da gente. Nós, Supera, sempre nos pautamos pela seriedade, pela pesquisa, pelo processo de levar à sociedade informação. Não dá para que a gente possa se transformar sem a informação fidedigna, para que nós possamos cuidar um do outro. É bem o que foi colocado. É muito sério o que a gente está passando, mas nós vamos passar. Exige resiliência, exige muitas vezes transformação, existem momentos em que nós ficamos aí naturalmente apreensivos, mas nós temos que ter certeza que isso vai passar. A ciência está aí para comprovar. O que nós queremos é trazer essa informação valiosa, essa nossa Semana do Cérebro que continua nas nossas unidades, que continua nos nossos canais do YouTube, são informações que permitem que nós possamos cuidar do nosso cérebro, mas cuidar do cérebro do outro, que a gente possa ter muita geração de reserva cognitiva. Agora, o mais importante é levar a sério esse momento que a gente está passando e saber, principalmente, que nós não estamos sozinhos. Nós temos que valorizar fortemente o trabalho de vários profissionais, temos que valorizar fortemente a ciência, temos que valorizar fortemente os conceitos que nos transformarão e nos levarão para uma vida melhor. Que nós possamos aproveitar esses conteúdos que aqui foram nos passados. Eu agradeço a todos vocês que participaram conosco, aos nossos palestrantes, a vocês que estão aí nos canais do YouTube e do Facebook, e busquem informações nos nossos canais, busquem informações nas nossas unidades, informações valiosas. O GNCC é um grupo fantástico de pesquisa do Hospital das Crianças de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, onde a doutora Mônica, a doutora Adalberto e vários outros pesquisadores e profissionais fazem um trabalho brilhante. Informação fidedigna, que nós possamos ter a nossa vida transformada, possamos cuidar dos outros e sair desse momento bastante fortalecidos. Muita paz, muita luz. O Supera aguarda vocês para que nós possamos dividir informações. Uma boa noite a todos. Até a nossa próxima live.